Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos irmãos, nós vamos mais uma vez à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos dado a graça de aprender, de conhecer, de estudar, e eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração, porque a sua palavra é sempre bem-vinda entre nós. Amém? Queridos amados irmãos, vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 2, texto bastante conhecido por nós, visto nesses últimos dias na nossa escola bíblica dominical. Atos, capítulo de número 2, nós leremos aí 4 versículos de Atos. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, primeiro versículo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos amados irmãos, alguns até ensinam que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma segunda bênção na vida do crente. Mas eu não diria desta forma, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção na vida do crente. Eu diria que batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, diga-se de passagem, faz parte do pacote da salvação, faz parte do tempo da graça, aonde aceita-se Jesus, se tem o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, tem os dons, então faz parte da salvação, e é bênção, mas é uma bênção só para a igreja. Deus preparou aquele pacote, é para a igreja. Então, o dia de Pentecostes, batismo com o Espírito Santo, é uma bênção na vida da igreja. Não vamos dizer, não, é a segunda bênção, é uma bênção de Deus na vida da igreja. Mas eu faço uma pergunta nesta noite aos irmãos. Eu faço uma pergunta, não precisa me responder, só com o irmão mesmo aí, analise. Teu Espírito Santo é a mesma coisa, ou é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta que eu faço. Teu Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo? Há algumas interpretações, ou muitas interpretações. Nós temos a nossa linha doutrinária, a Assembleia de Deus, mas nós temos a Bíblia. Não quer dizer porque nós temos a linha doutrinária, nós não paramos de crescer na palavra, não, nós crescemos na palavra, e vamos nos aprofundando dentro desta linha doutrinária que nós temos. Alguns acreditam, e até mesmo nós acreditarmos, antigamente, eu particularmente, que os crentes só receberam, a igreja primitiva receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós vemos na Bíblia que não. Os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. após Jesus ressuscitado, antes da sua ascensão, e ele disse: eu não vos deixarei órfãos,
Jesus estava indo e o Espírito Santo já estava ficando na terra. Já estava ficando na terra. E nós encontramos isso com a igreja. Nós encontramos isso em João, capítulo de número 20 e o versículo 22. Quem lê para mim, irmãos? Para a gente folhear a palavra, né? Doutrina sempre a gente prende-se mais um pouco, dá oportunidade aos irmãos, um pouco diferente do culto de domingo e um pouco diferente da escola dominical, né? Então, João capítulo 20, versículo de número 22, nos mostra esta verdade, que os discípulos, a igreja primitiva, receberam o Espírito Santo. E disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi dado ali. Foi dado ali. O Espírito Santo foi dado ali. Pouca gente faz menção deste versículo aí, irmão. Parece que está oculto em algumas Bíblias. E hoje eu olhando em várias traduções, Bíblia Católica, NVI, corrigida, atualizada, outros, eu tenho cerca talvez de umas 15 traduções de Bíblia. E fui procurar em tudo, todas têm a mesma mensagem. Jesus, ainda tem aí a maravilha da obra, né? Soprou, Jesus soprou sobre ele. Jesus soprou. Pastor, por que Jesus soprou? Porque ele quis soprar. É Jesus. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Tem algum microfone ligado aí, irmão? Está tudo fechadinho? Só isso, né? Estava só um pouquinho meu retorno, coisinha pouca, viu? Jesus disse-lhes: recebei o Espírito Santo, tá bom. Então eles receberam o Espírito Santo. Agora Jesus disse em Lucas, capítulo de número 24, Jesus, depois de ressuscitado também, quando Jesus soprou e disse recebeu o Espírito Santo, ele disse após ressuscitado e antes de ser assunto ao céu. Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 47, Jesus também disse mais. Quem lê, por favor? Lucas 24, 49, irmão Antônio Alves. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Por que Jesus falou da promessa de meu Pai? Porque vos envio a promessa de meu Pai. Jesus estava reforçando, ele diz: vou enviar uma promessa sobre vocês, que é a promessa de meu Pai. Qual é a promessa, irmão? Qual foi a promessa do Pai? Qual foi a promessa do Pai? A promessa do Pai foi Joel, capítulo de número 2. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2, lá para o versículo 17 mais ou menos, aí Pedro diz: assim como foi dito pelo profeta Joel, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa do Pai que Jesus está dizendo, reforçando. Eis que vos envio. A promessa dele, já é dele a promessa. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais, o que, irmãos? Revestido de poder. Essa revestida é fácil, irmãos. É fácil de compreender. Se você vê aí alguém dizer: não, mas é diferente, preste atenção. Revestido é fácil. É como eu estou aqui, eu já disse aqui na igreja há muito tempo. Eu estou aqui de paletó, eu de gravata e camisa, eu visto um paletó, me revesti de outra veste, de outra roupa. Por que era revestimento? Por quê? Por que era o revestimento? Porque eles já tinham, isso é evangelista Antônio Alves, porque eles já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, então era um revestimento de poder. Quando Jesus sopra sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo.
Agora, no dia de Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo. A manifestação foi o primeiro movimento extraordinário da parte do Espírito Santo na vida da igreja, porque o Espírito Santo estava em Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que veio uma pomba, e desceu, a visão que João teve, e desceu sobre Jesus. O Espírito Santo estava ali sobre Jesus, e o próprio Jesus leu Isaías capítulo 61, em Lucas capítulo 4, versículo 19, quando ele estava na sinagoga: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Então houve este derramamento do Espírito Santo. Agora, a ordenança que eles ficassem. Quando Jesus foi assunto ao céu, irmãos, tinha cerca de 500 irmãos. 500 irmãos. Não sabemos se por certo, evangelista Antônio Alves, se todos esses 500 irmãos foram para Jerusalém. Porque quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, não tinha nem 120, porque Paulo disse que era quase 120. Mesmo se esses 500 irmãos tivessem ido para ficar em Jerusalém, eles tinham também recebido o revestimento de poder. Mas isso não quer dizer que esses 500 irmãos, ou 400, ou 380, porque era 500, 380, não quer dizer que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles tinham recebido o Espírito Santo. Agora, no dia de Pentecostes, eles não foram revestidos de poder. Olha o que Jesus também disse, irmãos, que eu amo esse versículo, para me ler o versículo missionário, em relação ao revestimento de poder. A gente tem que prestar atenção o porquê do dia de Pentecostes. Atos, mais um, leia aí, por favor. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O intuito, presta atenção, querido, o intuito do dia de Pentecostes, irmãos, era para revestir a igreja por uma obra que estava iniciando. Se hoje você acha difícil pregar o evangelho, imagine naqueles dias. Imagine naqueles dias. Então veio aquela explosão de poder do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, capacitando. Tanto é que o discurso de Pedro, a Bíblia faz questão de dizer, o escritor Lucas, o doutor Lucas faz questão de dizer que Pedro levantou-se cheio do Espírito Santo e pregou, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Aceitaram naquele dia. E isso, queridos, foi dito por João. Mateus capítulo de número 3, quando João está batizando em água, e pergunta se ele é o Cristo, ele diz: rapaz, eu não sou o Cristo, e não sou, e quem sou eu? Porque não sou digno nem de me abaixar e tirar as suas chinelas, as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele, que é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora só um pouquinho aqui, questão do batismo. O que é o sentido da palavra batismo, né? Vendo o sentido no grego, aonde o Novo Testamento foi escrito na língua original. O que significa, trazendo para nós, o que significa batismo? Batismo é imergir. É imergir, também é aspergir, é mergulhar. Tanto o sentido de você mergulhar nas águas, ser mergulhado nas águas, ou você pegar um balde,
cheio de água e jogar sobre a cabeça. Por isso que quando o Espírito Santo veio sobre eles, porque é o mesmo sentido, é tanto aspergir como imergir, porque batismo por aspersão molha-se a cabeça, né? Ou enfim o corpo todo, que é melhor, mas só molha a cabeça, né? A maioria das igrejas que batizam por aspersão, né? Então, quando o Espírito Santo veio, né? Veio sobre ele, então derramamento, então foi por isso que é chamado de batismo com o Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo se derramou-se sobre a igreja primitiva. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Agora, queridos, preste atenção, há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ver essa diferença na Bíblia? Em Atos, capítulo de número 3, e o versículo, Atos capítulo 6 e o versículo 3. Queria que o Lucas pegasse esse microfone para ficar aí pertinho, os irmãos, ou quem está lá atrás quiser ler também. Diga eu aí. Que aí sai na live aqui também o irmão lendo o versículo. Atos 6 e 3. Quem achou aí? Quem achou? Pronto, deixa lá. Vai lá, vai lá. E de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pronto, isso é isso aí. Escolhei irmãos dentre vós, dentre os irmãos. Que não escolher lá um não crente, lá fora. Então houve uma diferença aí. Escolhei do meio de vocês irmãos de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Que há uma diferença. Porque o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, para a igreja cumprir com a sua missão. Até hoje, é isso. Ah, pastor, eu não experimentei o revestimento de poder. Eu não recebi nenhum dom espiritual. Eu nunca falei em outras línguas. Eu nunca profetizei, estou salvo. Estou salvo? Mas é claro que sim. Porque quando aceitamos Jesus, independente de receber o revestimento, porque o revestimento é com propósito, é para uma missão específica. Deus não vai derramar o seu poder à toa, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Mas quando se aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Já é selado, é o que Paulo escreveu, é selado com o Espírito Santo da promessa, você já é de Deus. Isso não quer dizer porque o irmão é cheio de dons espirituais, ele vai ser arrebatado primeiro. Não existe isso. Até porque os dons espirituais, ou o revestimento de poder, não são nossos. De Deus, é de Deus, vem de Deus, é Deus que derrama e Ele dá a quem Ele quer. E o próprio Paulo falando sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo de número 12, está claro. Paulo disse, é o Espírito Santo que reparte, e Ele dá a quem quiser dar. Ele adorna a quem Ele quiser adornar. Está lá, irmãos. Ah, eu não recebi o dom de profecia. Crente em Cristo, tem o Espírito Santo, está salvo, meu filho. Continua só se santificando, mas é preciosa a experiência do que aconteceu em Atos 2. É sim, é maravilhosa. É maravilhosa. Mas tem um propósito específico do derramar do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós temos um pequeno retrato, né, do dia de Pentecostes. Vamos lá, irmão, para esse texto aí. Números, capítulo de número 11, versículo 16, versículo 17, versículo 25 ao versículo 29. Vamos nos prender nessa leitura aí, tá? Vá anotando aí na tua Bíblia também, irmão. Que doutrina, escola dominical, domingo, traga uma caneta, ande com uma caneta. Então, Números 11, vai ler, irmão aí. Lucas, de novo.
Lucas hoje está sendo multiuso, né? Números 11, aí o versículo 16 e 17, depois pula para o 25. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Versículo 25 ao 29. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, num arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam do arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara a todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Amém. Queridos, por que é que a unção, interessante, né? Deus disse: eu vou tirar do espírito que está sobre ti, do poder que está sobre ti, e vou distribuir com os anciãos. Por que é que eles receberam essa porção? Por que é? Está claro, eu venho falando na mensagem. Está claro, porque Deus os capacitou para um ministério específico. Os outros não prestavam, não é isso, que ele tinha que separar. Separou 70 anciãos e Deus disse: agora eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre esses homens. E assim fez. O derramar foi tão grande, irmão, que todos profetizaram. Todos profetizaram. 70, ainda ficou 2 ainda entregando a mensagem lá no arraial. Profetizaram, entregando mensagem de Deus, recado. 70 ancião. Então, uma mostra do dia de Pentecostes para um ministério específico, para um trabalho específico. Então, há uma necessidade, tá certo? Agora, queridos, para a gente quase concluir esse ponto aqui, Lucas, essa leitura é importante, mas eu não posso deixar de ler. Eu vou ler com vocês. Vamos ler a Bíblia hoje aqui, irmão. Vamos ler a Bíblia, tá bom? Prometo vocês que não vou ser enfadonho aqui. Já estamos aqui quase no final da mensagem. Agora, porque tem essa leitura. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Não vamos ler todo o texto, mas eu vou pedir o irmão para parar aí um certo ponto. Quem for ler, Lucas 39 a 45. É Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Quem ler? Quem sabe ler, Antônio Alves? Vai lá. Vai lá, Lucas. É o diácono, Lucas. Vai, Lucas. Pelo menos tu emagrece mais. Levanta. Lucas 1, 39. Começa aí depois. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Pronto, aí ela começa a cantar, né? Começa a, na verdade, declarar, né? Ela foi cheia do Espírito Santo, começa a declarar o que estava no ventre de Maria era o Salvador. Então, Maria vai fazer uma visitinha à prima Isabel. Quando ela sauda Isabel, né? Shalom, né?
Aí a Bíblia diz que Isabel foi cheia. Escuta aí, irmão, preste atenção. É o primeiro, professor de escola dominical, é o primeiro registro da Bíblia do Novo Testamento, quando diz: e foi cheio do Espírito Santo. Isabel, a mulher, é o primeiro registro do Novo Testamento com essa palavra, cheio do Espírito Santo, né? A respeito de Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. E eu acredito que Maria também ali foi cheia do Espírito Santo. Interessante, irmão, que foi o primeiro encontro, né, de dois bebês ainda no ventre, né? Primeiro encontro de Jesus e João Batista, daquele que ia batizar com água, que era João Batista, e daquele que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aí vira o Pentecoste, né? Aí vira o Pentecoste, com certeza, irmão. Aí virou ali o Pentecoste na vida de Maria e na vida de Isabel, porque está o encontro ali de duas grandes personagens: Jesus o maior, o mais poderoso, e João, aquele que veio batizar com água para o arrependimento. E nós sabemos que são requisitos importantes na vida da igreja. O batismo nas águas é um requisito, é uma ordenança da Bíblia, que nós precisamos ser batizados nas águas. E lógico, a bênção do batismo com o Espírito Santo, ou do revestimento de poder, também é para toda a igreja. Agora, entendendo que há uma grande necessidade. Escuta bem, irmãos, eu me lembro que no comecinho, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, da década de 90, eu me lembro que a igreja não era essa potência que é hoje, não, irmãos. A igreja ainda era perseguida na década de 60, 70, 80. A igreja ainda era perseguida ainda. Mas ali foi um avivamento muito grande, irmãos, que as pessoas aceitavam Jesus e eram batizadas com o Espírito Santo. Porque Deus queria alavancar a igreja mais ainda no Brasil. E para isso acontecer, irmão, precisa Deus derramar da graça dele com abundância, que traga à igreja esse avivamento. Porque o intuito de Pentecostes, do estudo espiritual, não é para crente competir, tá? Aqui, irmão, o crente precisa aprender uma coisa, a gente precisa aprender na vida. A gente prega, irmão, não é para competir com ninguém, não. Dê o seu melhor. Deus lhe deu graça, deu unção, deu poder, deu palavra, dê o seu melhor, queira sempre, mas não é para competição. Profeta ou profetiza, de profetizar, não é para competir com ninguém. O intuito de tudo isso é para o crescimento da igreja na terra. Espero eu que ainda no Brasil, antes de Jesus voltar, Deus mande um desses avivamentos. Porque quando chega esse avivamento de Deus encher toda a vasilha, todo o vaso que tiver pelo meio, a igreja dá um salto de crescimento. A igreja cresce, é isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Tá certo? Então, queridos, e o segundo encontro daquele que batizava com água e daquele que batizava com o Espírito Santo foi lá no Rio Jordão. João já grande, né? Mais de 30 anos, ou com 30 anos, a idade era parecida, os dois, Jesus mais ou menos com 30 anos, João Batista mais ou menos ali com 30 anos, aí Jesus vai, aleluia, ser batizado por João. E João disse: eu não sou digno de batizar. Homem, tem que cumprir a justiça, tem que cumprir a Bíblia, então me batiza. Aleluia. E quando ele mergulha Jesus da água do Rio Jordão, barrenta, água barrenta, né? Do Jordão, quando João mergulha Jesus, aí João diz: eis que vejo os céus abertos e o Espírito de Deus descendo em forma corpórea, e ele pousou sobre Jesus. Oh, glória a Deus! É linda a palavra de Deus, irmão. Olha, irmão, estou terminando, olha. Aí, escuta bem, irmão. Então não existe esse negócio de duas bênçãos não, viu, irmão? É a bênção só. É o pacote da salvação. Quero que os irmãos compreendam aí, tá? Porque tu está ensinando a segunda bênção. Que segunda bênção, irmão? É a bênção para a igreja, é uma só. É o pacote. Jeová mandou tudo completo para capacitar a igreja. O crente precisa se capacitar. Do revestimento é como os soldados que vão para a guerra. Tem aquele soldado, irmão, inclusive na própria polícia militar, tem a CIOPAE. Inclusive, o meu primo da minha mulher, ele trabalhou nas ruas como praça muito tempo, mas agora está na CIOPAE, que é só o centro de inteligência da polícia militar. Então ele não precisa
ir com rifle, com metralhadora. Ele não precisa andar. Ele só anda armado porque ele tem um poste, mas ele não precisa, porque ele trabalha só nos computadores lá, no centro de inteligência, e acabou. Mas aquele que vai para a rua, irmão, tem que estar armado até os dentes para enfrentar o crime. Do mesmo jeito a igreja, para aqueles que saem para o evangelismo. Ai de nós pastores, irmãos. Ai de nós pastores, se não fosse o poder do Espírito Santo, aí já tinha se acabado, irmão. Não existia mais pastor, mas é no poder do Espírito Santo que a gente vai. Deus nos chamou, nos escolheu, então a gente vai fazer algo. E essa missão é dada à igreja. É dada à igreja. O próprio Jesus disse lá. Interessante que Jesus falou do Pentecoste, falou da maravilha lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, em meu nome. Jesus disse: aos que crê no meu nome, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É no poder do Espírito Santo, irmão. Poder do Espírito Santo. Jesus mandou que eles aguardassem lá. Jesus liberou para eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo, receberam. Agora vocês ficam lá no cenáculo, ficam lá esperando. Qualquer hora o Espírito Santo vai derramar sobre vocês uma unção extraordinária. Então era a promessa do Pai. Para a gente concluir, irmão, Espírito Santo, João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, pelo amor de Deus, se chegar alguém por aí dizendo para você que esse fogo aí é juízo, tem uns camaradas aí dizendo que é juízo, no contexto aqui não tem nada a ver de juízo. O contexto é claro, ele fala do batismo nas águas, que o João mesmo disse: o batismo com água. Não tem nada a ver com juízo, não tem nada a ver. Juízo é uma coisa, irmãos. Mover de Deus é outra. Lógico que Deus opera no juízo também. Esse mover que eu estou falando do Pentecostes, do revestimento de poder, é outra coisa. Não tem nada a ver, pode procurar. Eu vejo alguns teólogos dizendo: não, aqui é o fogo dos... Da onde? Aqui não tem fogo de juízo não, irmãos. Porque o fogo é o símbolo da presença de Deus. E é o símbolo da ação do Espírito Santo. É o fogo, está na Bíblia. Vamos para a Bíblia agora, vamos para a Bíblia. Em Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 2. O irmão lê, por favor. Êxodo 3 e 2. 3 e 2. Glória a Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Segura aí, Tonhal, no Êxodo, viu? Segura aí no Êxodo. A sarça não... E Moisés ainda chegou para perto. Por quê? Porque, irmãos, era fogo de juízo ali. Fogo de juízo, irmão, foi o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Fogo de juízo é aquele fogo que matou 2 filhos de um sacerdote que eu não me lembro lá. Estava botando fogo estranho, veio fogo e consumiu os camaradas. Está lá na Bíblia. Então, ali não era fogo... talvez foi, né? Eu não lembro muito bem. Então ali era o fogo da presença de Deus. Então é isso que João estava querendo. Ele vos batizará, ele vai mergulhar vocês, é com o Espírito Santo e é com fogo. Isso é a veracidade do contexto real. Então, símbolo da presença. Agora, Êxodo, de novo, Tonhal, já está com o Êxodo aberto aí, 19, 18. Olha aí, irmão. Olha aí, 19 e 18 de Êxodo. Se tiver alguém em casa aí que está na live aí, procurar, anota aí. Tem nada a ver com fogo de juízo em Mateus 3. Não tem nada a ver. 19, 18 de Êxodo. O que é que diz aí, evangelista Antônio Alves?
E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Fogo de juízo ali? Não, irmãos. Não, Moisés tinha se acabado. Fogo do juízo é para condenar alguma coisa, é para destruir alguma coisa. Jamais ali no Monte Sinai era o fogo do juízo, era o fogo da presença, e era fogo mesmo. Agora eu acredito que não era o fogo material, fogo espiritual, enfim, é a manifestação de Deus, porque o fogo é símbolo da presença de Deus. E vamos ver mais um, então só tem duas referências para a gente concluir a palavra, irmão. Hoje é mais cedo, sim. Segundo Crônicas, capítulo 7, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Entender o que é fogo de juízo e o fogo como símbolo da presença de Deus e como sinal que Deus está recebendo o sacrifício no Antigo Testamento. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Interessante, eu pude ter pegado esse fogo da terra, né? Mas veio do céu, né? É o dono de tudo, irmão. Que o povo quer separar Deus. Deus está entronizado entre os querubins, Deus está na luz inacessível de glória, mas Ele atua em toda parte, Ele não tem morada. A Bíblia diz que os pés dele, o status dos pés de Deus está na terra, e o seu trono está no céu. Acabou, Deus está em toda parte. Então veio o fogo do céu e consumiu o holocausto. Era o fogo, é o sinal que Deus está dizendo: eu estou recebendo o sacrifício. É igual a mesma coisa quando Elias, em 2 Reis, capítulo número 18, lá no Monte Carmelo, quando ele teve a batalha contra os profetas de Baal, Elias acabou de orar, e a Bíblia diz: e desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Mas não era o fogo do juízo, era o sinal de Deus dizendo: eu estou com Elias, aleluia, eu estou vivo. Era Deus dizendo: eu vivo eternamente. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu até a água do rego que Elias tinha feito. A lenha estava encharcada, e o fogo assim mesmo incendiou a lenha e consumiu o holocausto. Agora, irmão, uma coisa interessante para a gente encerrar, vamos para Atos, capítulo de número, deixa eu ler isso daqui, eu já li, né? Está aqui, aberto aqui, Atos 2 e 3, mas quem quiser abrir, é bom. Atos 2 e 3. Atos 2 e 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que? Fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui eles tiveram o que, irmãos? Uma visão. Eles tiveram uma visão do sobrenatural, do que estava acontecendo naquela hora, e foram vistas por eles, né? Eles tiveram a visão, línguas repartidas como que de fogo. Eles estavam falando em outras línguas que pousava sobre cada um deles. Então, uma visão de uma chama, de um fogo, de uma bola de fogo, enfim, mais ou menos isso aí, né? Em cima de cada um deles. Então, símbolo de quê? Da presença do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos, agora, irmão, nós não estamos vivendo, irmãos, na era do fogo do juízo. Não estamos. Eu não vou esticar mais, porque tem outro texto, depois a gente, outra oportunidade, vai explicar esse texto em relação a isso, que também não fala de juízo. Mas nós não estamos vivendo na época do juízo, irmão. Não estamos. A época do juízo, irmão, vai chegar ainda, né? Não chegamos ao que Apocalipse descreve. Então não é. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que alguém pode receber o Espírito Santo. Hoje é o dia que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo. Então a porta está aberta para o crente sentir a presença de Deus. E eu acho uma coisa interessante, irmão, que eu fecho aqui,
eu até anotei aqui, aqueles 2 discípulos, no caminho de Emaús, eles diziam, conversando um com o outro, quando eles estavam conversando com Jesus, mas não sabia que era Jesus, Jesus havia ressuscitado, e Jesus conversando com eles, mas não sabia, eles acharam que Jesus era um forasteiro, o convidaram para entrar em sua casa. Os 2 discípulos de Emaús, que eram o Cleopas, era o nome de um que a Bíblia registra, Cleopas. E quando Jesus ceia com eles e ora pelo pão, aí Jesus desaparece, eles conheceram que era Jesus e começaram a conversar. Rapaz, me diz uma coisa, lá no meio do caminho, quando ele falava, o teu coração ardia? E o outro diz, o meu coração ardia. É o fogo da presença de Deus que aquece a nossa alma, que aquece a alma do crente. E não dá para sobreviver espiritualmente, irmão, sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Sentou Jesus, recebe do Espírito Santo. Agora, quem batiza é Jesus, irmão. Interessante que Jesus nunca batizou ninguém em água. Ele mandou João batizar. Não, levanta João aí, pai. Ele vai batizar em águas, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. Então é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Ele batiza na hora que ele quer, faz a pessoa ter a experiência daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Pastor, posso buscar? Busque, meu irmão. Tem gente dizendo por aí que o crente não precisa buscar. Meu Deus, o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. O próprio Jesus disse, aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então tem um desejo ardente de experimentar a experiência do dia de Pentecostes que vivenciamos hoje. É atual. Então busca a presença de Deus. E os meios pelos quais nós buscamos ao Senhor é na oração, no louvor e na palavra. Oração, louvor e palavra. Que eu não me canse, não posso me cansar. E espero que Deus não me deixe se cansar em dizer que a essência do avivamento é oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. O interessante, queridos, interessante a respeito do sopro divino. Inclusive até nesses dias eu estive pregando sobre, em uma das nossas congregações, o sopro divino. Jesus soprou, é outra mensagem. O Pai soprou lá no jardim do Éden, soprou em suas narinas. Ezequiel profetizando no capítulo 37, quando Ezequiel foi dizer aos ossos que ressuscitasse, ele disse aos ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas se formou um exército, mas era um exército sem vida. Quando foi para profetizar para o exército reviver, aí o Ezequiel profetizou: vento do Espírito, né? Ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus, sopra dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. E está lá. Acho que o versículo, capítulo 37, versículo 9. E sopra sobre estes ossos. Aí em Atos, aí tem gente dizendo aí, tem gente pregando aí, não, os crentes dizem que tem o vento do Espírito Santo. Querido, teve um vento tão grande, no Novo Testamento foi tão grande o vento, porque a Bíblia diz que o som, presta atenção, que é o som de um vento veemente impetuoso. Deus não deixou que o vento literalmente entrasse na casa, porque ia sacudir tudo, né? Deus deixou só o som, né? Era só o som. E eles escutando, barulhozão, né? Era desse jeito, irmão. Era como o som da caixa aí, ó. Eles ouvindo como o som de um vento veemente impetuoso que encheu, o barulho do vento encheu a casa. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, amanhã tem
culto de Santa Ceia na congregação da Floresta com o presbítero Adeus. Sexta-feira tem o nosso grande círculo de oração, tá? Estamos aqui orando e eu convoco também os irmãos a orar. Mas não venha, não se sinta forçado, coagido. O pastor está me obrigando aí, não, irmão. Se vir, venha de coração prazeroso, tá bom? Pastor, só vou porque eu sou. Não, mas não faça nada, irmão. Não faça nada porque você está se sentindo obrigado pelo pastor. Faça a obra porque o Espírito de Deus está te impulsionando a fazer a obra. A melhor pessoa para motivar o crente é o Espírito Santo. Eu digo, eu não salvo ninguém, não levo ninguém para o céu, não faço crente prosperar, não curo ninguém, não batizo ninguém. A gente não faz quase nada, irmão. A gente só abre a boca para pregar o Evangelho. Agora o Espírito Santo é isso que faz. Se você for sensível, se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, quando ele te disser vai orar, e você abrir o coração e você vai orar, vai à igreja e você vem à igreja, lê a palavra e você lê a palavra. Se ele não fizer, eu pastor, agora eu tenho um dever aqui, irmãos. Quando eu subo no altar, aí eu tenho a grande responsabilidade de ensinar a palavra, né? De ensinar a palavra do Senhor. Eu já disse aqui na igreja, quarta-feira é o nosso culto de doutrina geral. Quando eu cheguei em Boa Viagem, os cultos das congregações eram no sábado. Irmão, vamos fazer o desafio, vamos botar no domingo e pronto. Mas na quarta-feira vocês estejam aqui. Então hoje procure um crente aí da congregação que não tem nenhum, nem dirigente, nem com... E pode levar a mensagem, irmão. Pastor, vou falar. Pode falar. Não tem nenhum aqui. Agora tem somente um que me justificou a sua ausência. Presbítero Adeus, porque a irmã Claudiana extraiu lá, fez tratamento dentário, né? Então ele justificou e pronto. Então só, tá? É válido. É compreendido. Então, mas sabe que é para vir? Então o que é que o pastor faz? A gente orienta, a gente instrui, a gente vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Não quero ir por lá, então vá. Agora, o que eu faço e vou continuar fazendo? Ensinando a palavra. Porque quem vai avivar a igreja é o Espírito Santo. Quem vai avivar o crente é o Espírito Santo. Menino, rapaz, quando se derrama o poder do Espírito Santo, o crente quer estar todo dia na igreja. O culto é 7, ele chega às 6. O culto termina 9, ele ainda fica na porta da igreja esperando alguma coisa, receber alguma coisa ainda. Às vezes quando a fresa está grande, chega tarde e amém, o pulo lá está em casa. Essa é a realidade dos fatos, irmãos. São 36 anos de fé, 24 anos de pastor. Eu convivo com esse movimento. Então, nós pregamos. Quando a gente chega numa igreja, irmão, a gente orienta. Irmão, vamos por aqui. Porque cada pastor tem a sua administração, né? Então, a gente chega, então, a minha visão é essa. Seguindo a linha doutrinária da nossa igreja, né? Com todo respeito. Seguindo também os passos da presidência, como o presidente trabalha, eu não mudo. O formato do culto, em dar harpa, leitura, louvor, pregação, é o formato da nossa igreja, então eu não mudo. Então, algumas coisas a gente vai mudando, mas se o Espírito de Deus, irmão, se a unção da qual nós falamos aqui hoje à noite, se ela não agir na vida do crente, quem vai fazer alguma coisa por você se Jesus não fizer? Mas eu digo nesta noite, Jesus tem mais para você, Jesus tem mais para essa igreja, Jesus tem mais para esse povo, Jesus tem mais para nós, irmão. Agora seja sensível ao Espírito Santo, não seja sensível à minha voz, seja sensível à minha voz, aleluia, seja sensível à voz do Espírito Santo, seja sensível à voz da palavra, é a voz do Espírito Santo, é a voz da palavra, porque aqui é a espada do Espírito, aleluia, e é Ele que salva, irmão, é Ele que salva, glória a Deus. Aquele que não mergulhou ainda, não teve a experiência de ser mergulhado, né? Porque quem mergulha, João batizava na água, mergulhou Jesus, mergulhava todos que iam ter com ele. Então quem lhe mergulha nas águas do Espírito Santo,
lhe dá aquele banho no oceano do Espírito, é Jesus. Deus querido, nós te glorificamos nesta noite, Pai, pela tua presença, pela dádiva divina, pelo dom da salvação, por tudo aquilo que tu tem nos dado, conferido. Oh Deus eterno, eu te agradeço, Pai, nesta noite, ó Senhor, pela tua presença neste lugar. Ah Jesus, o Senhor vive. O Senhor vive, e o teu Espírito Santo é real. O teu Espírito Santo faz, o teu Espírito Santo trabalha, o teu Espírito Santo capacita, adorna, distribui dons, usa na palavra, usa na oração, usa no louvor. Meu Deus, é a tua obra, e nós estamos aqui à mercê de Deus, nós estamos aqui à dependência de Deus, Senhor. Se o Senhor não fizer, nós não faremos. Se o Senhor fizer, acontece milagres extraordinários. O céu baixa quando o Senhor quer, a tua presença inunda os canais, os vasos, os servos, as servas, os jovens, as crianças, os anciãos são cheios do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia! E que sejamos cheios do teu Espírito Santo a cada dia, Pai. Não deixa faltar o óleo, não deixa faltar o azeite, Pai. Enche o vaso, Senhor, esse vaso de barro. O que importa é o que está dentro, a excelência do poder de Deus. Oh Pai, esta obra é tua, esta casa é tua, a igreja é tua, o trabalho é teu. Meu Deus, nós estamos à tua mercê, Pai. Continua nos abençoando, continua nos dando vitória, debaixo do poder do sangue de Jesus. O mundo vive, meu Deus, esse momento sombrio, mas o gostoso é estar debaixo da tua mão, Pai. Tudo é conforme a tua permissão e vontade. O mundo tem esquecido de ti, ó Pai. O mundo tem virado as costas à tua presença. O mundo tem abandonado os teus mandamentos e a tua palavra. A raça humana te deixou, Senhor, mas tu escolheu um povo na terra chamado eclésia, igreja lavada e comprada pelo sangue de Jesus de Nazaré. Essa igreja te adora, esta igreja te louva, esta igreja te bendiz, esta igreja te honra, te respeita, te ama, Deus. Oh, aleluia! Eu peço o teu renovo neste lugar, eu peço o teu renovo nesta casa, eu peço o teu renovo nas nossas vidas. Os desmotivados, os frios, os parados, os estagnados, os mornos, aquece, meu Senhor, aquece a tua igreja, aquece a vida do pastor, aquece a vida da pastora, aquece a vida dos filhos do pastor, aquece os obreiros, aquece as senhoras, aquece a tua igreja, Senhor Deus da glória. Porque sem o fogo da tua presença, Pai, não resistiríamos o calor das tribulações, o calor, ó Deus, do mundo tenebroso, Senhor, do mundo não aguentaríamos, ó Pai, mas a presença do Senhor é o refrigério da nossa alma. O Senhor nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas, e refrigera a nossa alma, e nos guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome, Deus. Eu te glorifico, Pai, pela tua presença neste lugar. Leva-nos em paz ao nosso lar. A continuidade dos trabalhos, meu Senhor, é teu, Jesus, é teu, a obra é tua. Se o Senhor fizer, o Senhor faz. Eu sou apenas servo, estou aqui apenas como portador, estou apenas como porta-voz, Senhor, da tua mensagem, da tua palavra, nada mais e nada menos, Senhor. Somente isso, Pai, mas tudo que acontece na tua obra, o extraordinário, o sobrenatural, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus, o milagre vem de Deus, a cura vem de Deus, batismo com o Espírito Santo vem de Deus. Então faz, Senhor, é a nossa oração nesta noite. Salva os pecadores, meu Pai. Leva-nos em paz, ó, deitamos um sono tranquilo e reparador. Meu Deus,
É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus hoje e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Um forte abraço, queridos, e a paz de Cristo.